Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa MBC Tech, o vosso programa de tecnologia e inovação e sobre as evidências do mercado digital. E hoje não será diferente, até porque vamos ter algumas evidências que vão em volta da tecnologia e inclusão, novas conquistas, desafios para o ecossistema digital moçambicano. A começar pela inclusão digital em Moecate. Internet gratuita chega no interior, né? No distrito de Moecate, em Nampula, recebeu recentemente uma praça digital equipada com computadores, acesso gratuito à internet. A iniciativa busca reduzir a exclusão digital, não é? E tem como foco zonas rurais e democratizar este acesso nestas zonas a partir da tecnologia por meio da educação. Trata-se de uma medida que reforça a importância da inclusão digital como ferramenta de desenvolvimento socioeconômico, mas também evidencia a desigualdade de infraestruturas que nós temos no nosso país entre centros urbanos e zonas rurais. A sustentabilidade do projeto depende de programas paralelos de capacitação e manutenção de equipamentos. No caso contrário, há riscos de que a praça se torne subutilizada ou abandonada, não é? Já temos alguns exemplos cá em Maputo de algumas praças com esta internet for free, conforme se diz na gíria, né? Mas de graça e por via do Wi-Fi. E normalmente nós vemos praças inutilizadas por causa do acesso, né? E da abrangência dessa internet. E projetos como estes devem ser acompanhados normalmente por indicadores claros de impacto, como o número de usuários atendidos, frequência de acesso, resultados em alfabetização digital e melhoria em indicadores locais de educação. Então, é um aparato de investigação e de conscientização que precisa ser feito no âmbito da implementação destes projetos. Mas não deixa de ser um potencial para transformar o acesso à informação e ampliar a oportunidade de aprendizagem e empreendedorismo em comunidades tradicionalmente excluídas, né? Não deixa de ser algo relevante e que se vale de destacar. Outro aspecto que é importante fazer referência é que pela primeira vez podemos contar com uma publicidade feita com inteligência artificial no país. É um avanço ou um risco? Isso é uma questão que também vamos desenvolver melhor na segunda parte do nosso programa, quando estivermos a falar de inteligência artificial generativa, que foi usada neste vídeo da agência Spot, SPOT, lançou o primeiro anúncio publicitário moçambicano gerado integralmente por inteligência artificial, desde o roteiro até a criação de imagens e locução. Então, representa um marco para o setor criativo moçambicano, pois demonstra que o país acompanha as tendências globais de automação e de inteligência artificial generativa. Contudo, também acende alguns alertas sobre propriedade intelectual, por exemplo, ética no uso de imagens e conteúdos gerados e também além de potenciais impactos no emprego, não é? Porque antes quem criava alguns anúncios por via da sua própria criatividade, vê agora essa questão a ser tratada também por inteligência artificial. Então, acaba sendo essa questão, porque até os modelos não são humanos, é mesmo tudo criado por inteligência artificial. Então, tem esta questão também do impacto no emprego em áreas como design, redação publicitária e audiovisual, porque tudo isso passa a ser agora elaborado pela inteligência artificial. Produz para eficiência, mas também tem este risco inerente para aquilo que esta inteligência artificial generativa comporta. E a falta de legislação específica para regular a inteligência artificial e direitos autorais em Moçambique pode abrir espaço também para conflitos jurídicos e uso indevido de dados e imagens, né? E não deixa também de ser um estímulo para o debate sobre a regulação da inteligência artificial, ao mesmo tempo que desafia o mercado publicitário a se adaptar e integrando a tecnologia sem perder a criatividade e a originalidade humana. Porque no final também sempre se requer um pouco de toque humano, algum input criativo que tem a ver
com o contexto das publicidades, ainda que sejam criados pela inteligência artificial. Outra evidência que também é interessante é que o mercado estrela, sim, o mercado estrela, capacita agora universitários em reparação de telemóveis. O tradicional mercado estrela em Maputo lançou um programa pioneiro para ensinar jovens universitários a reparar e fazer manutenção de telemóveis. Nós já sabemos que em qualquer momento que nós temos o nosso telemóvel ou mesmo o nosso carro com algum problema, já a alternativa mais fácil e rentável normalmente é recorrer ao mercado estrela, e este agora também já não se trata de um mercado passivo no sentido de receber as pessoas, agora está nesta componente de ensino, não é? aos estudantes de como fazer isto, porque às vezes é questão mesmo de prática mais do que teórica para poder implementar essas questões. Esta iniciativa promove a inclusão de vários setores técnicos, não é? Porque normalmente olha-se a universidade como uma parte mais teórica do ensino, então introduzindo um pouco desta prática dá um pouco mais de realidade para os estudantes. Também traz esta exigência que o mercado passa a requerer dos estudantes, porque já não se trata só de saber o que é teoria, mas já temos de ter pessoas a ingressar no mercado de trabalho com este conhecimento mais aprofundado da prática e da técnica que isto requer. Além de ser um caminho para empoderamento econômico, não é? Contribui para reduzir o desemprego entre jovens, não é? Porque já se parte para a parte mais prática, e faz com que haja acesso imediato a empregos, pelo menos informais. Entretanto, o programa precisa garantir certificação reconhecida e acesso a oportunidades de estágio e crédito para os formandos, não é? E negócios ao ingressar no mercado. Isso também vai ter mais que ver com a criatividade daqueles que forem implementar o programa e daqueles que forem os beneficiários deste programa. Este também promove a igualdade de género, porque o ensino também está estendido para as mulheres no setor digital e amplia a base dos profissionais qualificados, fortalecendo a economia informal com competências técnicas de qualidade. Então, são com essas primeiras evidências que nós iniciamos a nossa primeira parte do programa, dando evidências que mostram que Moçambique está em movimento com iniciativas que estimulam a inclusão, a inovação e o empoderamento. Então, nós vamos agora passar para o nosso intervalo e voltamos com uma entrevista em que vamos falar sobre inteligência artificial generativa. Até já! Voltamos do nosso intervalo e, conforme prometido na primeira edição, nós vamos passar para uma conversa sobre inteligência artificial generativa, não é? Nós vamos falar um pouco sobre essa questão e nada melhor do que alguém que já esteja a trabalhar na área e com questões que têm a ver com conteúdo digital. Nós agora vamos fazer uma reflexão em torno deste assunto com o nosso diretor executivo e criativo da Kabum Digital, o Enélio Macombo, e muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Olá, Thaís, cumprimentar também a todos os telespectadores da MBC Tech. É uma honra poder fazer parte deste programa e poder transmitir um pouco que tenho em relação ao tema e um pouco sobre o ecossistema digital moçambicano. Obrigado. Agradecemos nós, e antes mesmo de entrarmos para essa questão mais profunda de inteligência artificial, não é? Okay. Gostaríamos de saber um pouco mais sobre a Kabum Digital em si, qual é o conceito, o que é, para quem não conhece. Ok, super. Falar de Kabum Digital é falar sobre vozes que impactam no setor da tecnologia, tanto a nível nacional, assim como na diáspora. Kabum Digital é essencialmente uma plataforma digital, é uma newsletter, é um magazine que tem saído mensalmente e é, acima de tudo, uma plataforma que catapulta aquilo que são pessoas, fazedores de tecnologia, projetos, programas ou ainda iniciativas que aconteçam cá em Moçambique, na diáspora, feitos por moçambicanos ou por outros indivíduos.
E falou dessa parte de catapultar esta imagem dessas questões e dessas evidências que daí, por que meio é que fazem isso? Nós fazemos por meio da newsletter, que seria um e-mail que é saído todos os dias. Fazemos também por meio da nossa revista. Temos uma revista digital, para fazer fácil o nome, Cabum Digital. E também temos os nossos canais a nível das redes sociais. Falo do Instagram, falo do LinkedIn e falo também do Facebook. Por que desses múltiplos canais? Porque acreditamos que a mensagem deve encontrar a quem procura nos canais em que estejam habituados. E também acaba sendo um pouco da nossa fonte, né, para nossas notícias na primeira e segunda parte e terceira parte do nosso programa, né, como damos evidências, também acabam nos dar algum subsídio, né. Então, passando um pouquinho e entrando mais nessa questão de IA generativa, até achei interessante discutir esse assunto justamente com a Cabum, por causa dessa questão de criação do conteúdo, e agora temos muitas publicidades que usam inteligência artificial, imagens que são geradas para divulgação, até no LinkedIn, em várias redes sociais, né? Então, ia ser bom também ter essa vossa visão do que acham que é IA generativa, né? O que diferencia também das outras inteligências, tipo, outros formatos de inteligência artificial. Ok, super. Mas antes, talvez, de falar de IA generativa ou ainda inteligência artificial generativa ou criativa, como se tem dito, eu acho que é importante, talvez, falarmos um pouco sobre o que é a IA, o que é a inteligência artificial e por que é importante falar agora, né? Primeiro, não existe uma definição consensual sobre o que é a inteligência artificial. Dependendo do meio ou do contexto em que se estiver a falar, vai se ter uma percepção. Mas temos de ter em conta dois atributos. Primeiro é a capacidade de ser autônoma. Quando digo autônoma, é qualquer tecnologia que traga a capacidade de resolver problemas em ambientes complexos sem muita intervenção ou instrução humana. A segunda perspectiva tem a ver com a capacidade de adaptação, ou seja, poder aprender com as interações passadas e poder melhorar com o tempo. Então, resumindo, inteligência artificial seria qualquer tecnologia que resolva problemas complexos a um nível de inteligência equiparado à inteligência humana, sem muita instrução e que possa com o tempo melhorar e possa trazer melhores resultados. Agora, indo à questão que me foi feita, o que seria, na essência, IA generativa e o que isso diferencia dos outros meios de inteligência artificial, né? Vamos começar por dizer que a IA generativa é o tipo de inteligência artificial que não só permite analisar padrões, como também criar algum artefato digital, como um texto, uma imagem, um vídeo ou um trecho, ou se calhar vários trechos de código, né? Então, imaginemos, por exemplo, equiparado a uma biblioteca. Então, se tivéssemos a inteligência convencional, teríamos a recomendação de um livro a ler. Agora, a IA generativa seria o agente ou a tecnologia que nos permitiria reescrever um livro. Então, é mais ou menos isso, que é a capacidade de poder criar algo e poder trazer algum resultado e melhorar com o tempo. Então, isso quer dizer que, no que se refere à inteligência artificial, no seu termo mais moderno, é no sentido de somente analisa a informação sem criar alguma questão nova relativamente a isso? Não seria somente porque existe uma certa complexidade nisso. Podemos dar exemplos concretos. Se formos olhar as músicas que nós escutamos, por exemplo, no Spotify ou no MyMusic, então passam por um processo de um algoritmo que é chamado Collaborative Filtering, que vai aprendendo com o utilizador e com o tempo e vai recomendando as músicas com base em quais foram os teus comportamentos, se chegaste a pressionar o botão Next para passar para outra, se chegaste a repetir várias vezes, se tens escutado numa certa rotina, até poder recomendar faixas similares àquela. Quer seja pela tonalidade, pelo artista,
pela região, ou pelo país, ou pela tendência. Então, não é necessariamente o fato de analisar padrões, mas também de responder a um problema ou responder a uma necessidade, que envolve também detectar algumas tendências. Então, é um pouco complexo, assumo, mas é nessa perspectiva. Indo para o vídeo, o mesmo acontece com o YouTube, que é quando vemos um vídeo, mais vídeos similares a esses têm nos acontecido, ou ainda para o Facebook, que parece que quando estamos a falar com alguém, de repente vemos um anúncio, ou ainda vemos. Então, esse tipo de tecnologia mostra o quão impactante é a inteligência artificial. Contudo, a IA generativa traz a outra camada, que é, para além de deixar o humano ou utilizador como alguém que consome, passa a ter um papel interventivo como alguém que produz ou que construi, seria o copiloto. Ou seja, temos o humano agora a ter um papel mais importante naquilo que é o resultado das suas pesquisas ou ainda daquilo que se pretende fazer. Então, falou de um ponto que até é muito comum agora, que é de nós justificarmos o fato de termos muitos resultados nas redes sociais de uma certa forma, como são os meus algoritmos. Então, Exato. quando dizemos isso, está-se a referir ao uso de inteligência artificial? Diria que sim, porque no final do dia, se formos a ver, temos várias implementações da inteligência artificial, quer seja na pesquisa, quer seja no conteúdo. E no conteúdo é massificado na perspectiva de recomendação de conteúdo, reconhecimento de imagens. Se formos a ver o tagging que acontece no Facebook, teremos as fotos e de repente elas começam a ser ranqueadas e colocadas no nosso nome, sobre fotos de outras pessoas que se calhar estavam no evento, desde a própria escuta de músicas, entre outros. Então, numa forma simplificada, diria que sim, e é o contexto que dita qual é o tipo de inteligência artificial que está em curso para responder a uma certa necessidade. Ok. E nesse contexto de inteligência artificial generativa, em que situações práticas é que normalmente se insere? Ok, são várias. Podemos citar o caso da educação, podemos citar o caso da mídia, e podemos citar também no caso de negócios. Falando de educação, por exemplo, nós estamos em Moçambique, onde a taxa de alfabetização está ao ronda aos 40%, segundo dados da ONU, Unicef e outras organizações. E com isso há uma outra oportunidade, nem tudo são problemas, que é a taxa de penetração de internet tende a crescer e de adoção de smartphones. Mas ainda existe a barreira, que é a compreensão e que é a língua. A inteligência artificial, no seu formato IA generativa, poderíamos dar o exemplo de ter um tutor, um explicador que pudesse explicar conceitos de literacia básico, sobre saber identificar textos, frases e saber ler, escrever, assim como fazer operações matemáticas em língua local. É sabido que Makua é a maior língua falada em Moçambique, mas, por exemplo, podemos pensar em Xangana, que seriam línguas alternativas ao português, e com isso iríamos ter a representatividade não só da nossa cultura, como também das nossas línguas, e poderíamos garantir o acesso à informação. Esse é um setor que pode ser impactado pela IA generativa. O outro falava da mídia. Por exemplo, criamos conteúdos, desde textos, desde posts, desde imagens, desde anúncios dos nossos produtos ou serviços, ou ainda sobre redações, né? Então, a mídia tem sido um dos vetores da utilização massiva da IA generativa, muito porque está atrelada àquilo que é a criação do conteúdo e que é o core ou cerne da IA generativa. É um use case que pode ser explorado e está a ser explorado. Nós, como a Kabum, anunciamos há semanas que uma das agências publicitárias fez um spot de ponta a ponta com inteligência artificial e foi generativo. Então, mostra que ainda estamos na infância e ainda há muito por se fazer, né? O outro setor que pode ser impactado é o setor dos negócios.
nós temos um país com uma economia extremamente informal e com isso vemos uma oportunidade de dar aos pequenos players, pequenas e médias empresas, uma agência digital que possa fazer o trabalho desde copywriting, que seria a produção de artigos, de conteúdos ou de textos, resposta a e-mails ou ainda o atendimento ao cliente, né? Que é poder ter um chatbot que possa entender as maiores dúvidas e preocupações e prover isso em espécie de respostas, como também de vídeos que possam ser legendados de acordo com a língua em que o utilizador fala, né? Então, esses são os casos de uso que eu vejo que podem ser e estão a ser aplicados aqui em Moçambique. Nós, como Kabum, também temos aplicado e podem ser aplicados por qualquer um, desde que procure instrução e procure entender quais são as plataformas e ferramentas que pode utilizar para o aplicar. Ok, interessante, até falou de várias questões, até críticas, mostrou os benefícios, obviamente, da inteligência artificial em cada um destes setores que fez menção. Especificamente, tem um debate que vai rolar, tem rolado na academia, que é sobre a questão da questão do intelecto dos estudantes estar meio que a diminuir por causa do uso da inteligência artificial, não é? Super. Também na área de negócios, também de promoção de produtos, tem essa questão de propriedade intelectual, que às vezes não é sobre algo que não existe totalmente, não é? Mas é sobre algo que já existe, depois vai ser transformado pela inteligência artificial. Então, com isso, existe esse risco de uso ético da inteligência artificial. Então, como é que como é que vê essa questão primeiro e como é que acha que pode ser ultrapassada? Exato, muito bem, Thaís. Quando falamos na perspectiva ética da coisa, claro, nem tudo são rosas e arco-íris. É importante ver que há os seus malefícios e um deles é, por exemplo, a infração da própria propriedade intelectual, o próprio plágio, outros aspectos como algoritmos a serem enviesados, que são questões críticas, ou ainda a criação de conteúdo, diria, que não seja real, seja fictício e que seja trazido numa tonalidade verídica. Então esses são, por acaso, os problemas que imperam nesta era da inteligência artificial, mas não são problemas novos. Se formos olhar a indústria da criação e se formos olhar mesmo na academia, desde as obras criativas, entre outros, há essa propotência a acontecer casos de infração como estes, mas devem ser precavidos há várias estratégias que podemos utilizar para mitigar, e uma delas é o fato de podermos fazer a atribuição ou a referência do ator original e poder ter algum consentimento do mesmo, porque estes casos de infração e plágio acontecem, porque não temos o consentimento, dois, porque não fazemos a referência, se calhar é para um contexto mais comercial e o ator fez e nós não podemos poder fazer a interação com o mesmo para poder ter a permissão. E o fato também, que conforme havia dito, que é um outro aspecto dos algoritmos enviesados, que seria nós estarmos a introduzir um certo tipo de conteúdo que poderia ser de um certo cariz, por exemplo, cariz meio racista, e o output disso poder visibilizar essa perspectiva. Então, esses problemas que tocam mais na perspectiva ética da utilização e o uso responsável acontecem muitas das vezes porque no âmbito da utilização das mesmas nós não adotamos alguns princípios, e alguns destes princípios são ou de cariz acadêmico ou comercial, que acabam criando-nos impactos a posterior e danos. Então, como forma de mitigar, remediar, se utilizamos algum artefato digital, devemos entender quais são as políticas que regem o tal artefato. Existem políticas de propriedade ou de uso de certos artefatos, quer seja um texto, um aplicativo, um vídeo, ou o que é que tem lá a licença de uso. Devemos ter esse conhecimento. O outro, poder certificar se utilizamos o tal conteúdo, devemos mencionar
a nível da obra no qual nós fizemos, de forma a criarmos a atribuição e a menção para não sermos encontrados em percalço. E o terceiro, poder sempre validar os dados que nós estamos a utilizar dentro da inteligência artificial. Às vezes estamos a trabalhar no ambiente corporativo, nos esquecemos e colocamos dados sensíveis. Então devemos sempre ter esse, diria, essa acareação de validar antes de utilizar e poder certificar, que é para conseguirmos, em parte, não infringir com esses aspectos éticos. E nessa questão da ética, acha que pesa mais para aquele lado, por exemplo, porque já ouvi teorias sobre inteligência artificial com ética por design, né? Ok. E também tem teorias sobre, inteligência artificial até pode ter ética por design, mas não deixa de ser inteligência artificial e também vai sempre trabalhar com inputs. Então, se tu colocas um input, ele vai ir um pouco mais além. Exato. Mas depois tem outra parte que é da responsabilidade do quem utilizador. usa. Sim, do utilizador. E ele que não sabe que, por exemplo, está a violar alguns princípios, não é? Então, como é que se pode fazer o que acha, não é? Que pode nivelar esse tipo de responsabilidade? Cai mais a responsabilidade cai mais sobre a inteligência artificial ou mais sobre a pessoa que deve se informar mais? Exato. Eu acho que aí há várias nuances. A primeira nuance, obviamente, é se acontece algum caso. Vou dar um exemplo, né? Imaginemos que tenhamos um carro autônomo, certo? O carro autônomo deve operar num certo contexto. Vamos supor, Moçambique, temos o código de estrada e temos o carro autônomo que foi desenvolvido por alguma empresa e temos o dono do carro, a pessoa que se calhar tenha comprado, pode ser uma empresa individual. Se aquele carro comete uma infração e atropela alguém, de quem seria a responsabilidade? Então aí entram as questões não só éticas e de responsabilização, que ao meu ver deve ser olhada caso a caso. Primeiro, para o utilizador, que deve estar ciente sobre os riscos que ocorrem ao utilizar a inteligência artificial, sobre os benefícios da mesma e sobre as ações ou controles de mitigação para não poder correr os riscos. Os riscos estão lá, estarão sempre lá. Senão não teríamos inovação. Toda inovação, em princípio, deve ser arriscada, que é para trazer os benefícios numa outra escala, mais exponencial que linear. Segundo aspecto é a questão dos próprios produtores ou das empresas que produzem os algoritmos e as soluções de inteligência artificial. Devemos entender, lendo os termos e condições, sei que é chato, que muitos de nós fazem skip, mas é necessário porque a posterior, quando acontece alguma coisa, temos mesmo de seguir o que estava escrito lá e o proprietário da tal plataforma vai dizer que já havia escrito. Tu, obviamente, não leste, ou nós não lemos, né? E cabe a responsabilização a nós de maior educação. Quando digo maior educação, o nosso senso crítico vai estar atrelado à educação e à curiosidade e o nosso senso de proteção no qual vamos utilizar o tal produto ou serviço. E o terceiro aspecto tem a ver com o contexto em questão. Quais são as normas, quais são as leis e o uso da inteligência artificial atropela ou não esses princípios, normas e leis. Então, se formos olhar nesse 360, teremos aí, não seria uma resposta direta, mas princípios para tomar ações em determinadas circunstâncias. Ok, interessante. Acho que baseando-se mais nesses princípios vai dar mais pendor na questão da literacia digital no final, porque só se protege quem está informado daquilo que... Acima de tudo. E uma última questão, até uma provocação. Então, a inteligência artificial está mais para ferramenta ou substituto da inteligência humana, para si? Uma boa questão. Está mais para ferramenta ou substituto? Bem, existem duas linhas nesse pensamento. Se formos olhar pela ficção científica, temos acompanhado nos filmes que tende a tomar o papel humano na perspectiva de substituição.
Mas olhando para aquilo que é a perspectiva mais real, vejo como um aliado, mas claramente temos de ter uma certa sensibilidade, porque não sabemos quais são os extremos do tal aliado. Então hoje é o nosso aliado e amanhã talvez não tenhamos ele como aliado. Então vejo os dois extremos, não diria nem sim nem não, mas diria o tempo vai nos dizer. Né? Acho que é daqueles que diz, por favor, a inteligência artificial só para garantir aquele tempo que eles vão se virar contra os humanos. Mas, realmente, mas não sei se o por favor será a resposta para poder parar isso. Então, alguma última nota final? Ok, primeiro agradecer à MBC Tech mais uma vez pelo convite, a toda a comunidade moçambicana, principalmente a comunidade de tecnologias, pelo suporte que tem dado, não só a Kabum, a rede de leitores, mas também a outras comunidades que têm emergido, e dizer que nós para um futuro muito breve, pretendemos trazer um pouco mais essa componente da inteligência artificial, principalmente para líderes de topos e para executivos, nos quais queremos trazer desde a estratégia, as ferramentas e até a implementação. Fiquem atentos à nossa newsletter, sigam o Kabum Digital, leiam a newsletter, informem-se mais, sigam obviamente a MBC, partilhem os conteúdos e que estaremos mais vezes cá, se calhar, para poder partilhar sobre o que é que vamos fazer a seguir. Muito obrigado. Muito obrigada. Nós é que agradecemos pela sua presença. E agora nós vamos para um breve intervalo e voltamos com a terceira parte do nosso programa. Voltamos à terceira parte do nosso programa e continuamos com algumas evidências sobre o mercado digital e agora vamos olhar mais para a parte do setor público, não é? Nessa questão da digitalização pública que tem sido uma iniciativa deste mais recente governo. E este governo avança com uma perspectiva de combate à corrupção usando tecnologias. E o governo anunciou o desenvolvimento de um portal do funcionário público e um futuro portal do cidadão para simplificar processos administrativos e reduzir a burocracia e combater a corrupção. Não é? Essa questão digitaliza serviços essenciais, reduz filas, que é o que todo mundo quer, não é? Ninguém gosta de estar muito tempo à espera nas filas, diminui também a oportunidade de desvio por falta de transparência. Quando os sistemas e os processos são automatizados ou digitalizados, faz com que o cidadão tenha mais acesso ao que realmente está acontecendo em termos do processo que está a ser seguido para o tratamento das questões de interesse público. E a implementação desta questão exige integração entre instituições, a solução de gargalos de conectividade e mudança cultural nos processos públicos. Então, não mais as questões de já não temos sistema, na verdade temos que ter sistema para o tempo em que nós estamos a aproximar. E este é um desafio que cabe a nós como moçambicanos implementar cada vez mais e também contribuir melhor para o conhecimento dessas tecnologias e também para que haja maior implementação e efetividade naquilo que se confere ao seu tratamento. E não deixa de ser um passo vital para aprovar e acelerar ações como assinaturas digitais, QR Codes e serviços eletrônicos eficientes. Então, não deixa de ser um ponto relevante para aquilo que é a oferta dos serviços públicos em Moçambique por meios digitais. Outra evidência é sobre as carteiras digitais e agora está-se a registrar um boom das carteiras digitais e este boom, quando se fala, é mesmo no que se refere à expansão dos mobile wallets. Um relatório recente indica que carteiras digitais em Moçambique estão ganhando força, não é? E os usuários migram de simples mobile money para apps com interfaces modernas, não é? Aplicativos de Emola, de M-Pesa, de M-Cash, integradas em plataformas de e-commerce, não é? Facilita
de alguma maneira a inclusão financeira, não é? Agiliza transações e também possibilita pequenas empresas a vender online. Então estamos a encontrar agora, até a verificar que existem mais soluções em plataformas digitais e ofertas de serviços que já oferecem este pagamento integrado no próprio aplicativo, que direcionam para esses mobile wallets. Esta adoção, ainda que limitada à faixa urbana, traz alguns desafios quanto à segurança e regulamentação, interoperabilidade entre aplicativos, mas não deixa de atingir diretamente aos consumidores e empreendedores no que se refere à eficiência dos serviços e também da oferta e procura dos produtos e na maturidade do ecossistema de fintech local. Uma última evidência, mas não menos importante, é sobre a parceria que a Huawei fez no sentido de efetivar uma fábrica de telemóveis rurais. Em resposta à baixa penetração digital fora dos centros urbanos, o que significa que sejam cerca de 20%, o governo está em negociações com a Huawei para instalar no país uma fábrica regional de telemóveis voltados para áreas rurais. Então é uma produção local de telemóveis locais com serviço internacional, claro, por causa da qualidade que a Huawei tem para oferecer, mas não deixa de ser uma produção local que pode resultar em dispositivos mais acessíveis, adaptados ao contexto rural e gerar empregos técnicos, no que se refere também à concepção deste projeto. E o desafio será o investimento, não é? Em infraestrutura elétrica, em logística, em informação técnica local para a sustentação do projeto. Também não deixa de se marcar como um avanço na estratégia de reduzir a exclusão digital, fomentando a economia local e acesso à conectividade. Então, é com estas últimas evidências que nós terminamos o nosso programa, com a nota de que Moçambique avança certamente na digitalização, produção, sustentabilidade financeira e local da tecnologia, porém, com a infraestrutura de segurança ainda por implementar, legislação adequada e ainda algumas barreiras que têm tido a atenção do governo, mas não deixa de ser um movimento que juntos posicionam o país em uma rota de inclusão digital real, desde o cidadão até o campo, e requerem estratégias coordenadas para gerar impacto duradouro. Então, até o nosso próximo programa. Nós nos vemos na nossa próxima edição do programa MBC Tech.